Quando Deus ele criou o homem e ele colocou ali no jardim do Éden, Deus ele preparou o homem com suas próprias mãos, né? Ele colocou o homem ali com suas próprias mãos. Mas não ficou somente aí. Ele soprou nas narinas do homem, de Adão, o fôlego de vida. E ali, então, o Senhor sussurrou a partir desse momento. E algo me chamou a atenção a respeito desta palavra é que Adão ele foi o primeiro homem colocado naquela terra, no jardim do Éden. Então Adão, ele não tinha o conhecimento de uma voz, ele não sabia o som de uma voz. E quem foi que ensinou tudo para Adão? Foi o próprio Deus. Deus, ele ensinou a Adão tudo o que Adão sabia. Então, a partir desse momento, aonde Deus, ele criou Eva para estar ali juntamente com Adão e entrou o pecado no mundo. E foi a partir desse momento que o pecado entrou no mundo que Deus ele entrou naquele jardim, porque Deus ele tinha o hábito de todos os dias ao entardecer entrar naquele jardim e falar com Adão e com Eva. Eu imagino, eu fico assim imaginando Deus entrando naquele jardim todo entardecer e tendo bate-papo, conversando com Adão e com Eva, sabendo como foi aquele dia. Então, nesse momento, foi aonde Deus falou para eles: vocês estão em um ambiente que vocês podem desfrutar de tudo aqui, mas desta árvore do jardim, vocês não podem tocar. E Eva, ela caiu na tentação de tocar naquela árvore. E aí, naquele dia, ao entardecer, o Senhor estava ali. Naquele momento, Adão, ele ouviu o sussurro de Deus entrando no jardim. E quando ele ouviu o sussurro de Deus, ele se escondeu. E Deus disse assim: por que você se escondeu, Adão? Ele disse: porque eu ouvi o soar da tua voz entrando no jardim. Então, naquele momento, ele percebeu que Deus estava entrando no jardim do Éden. E esse é o sussurro de Deus. Deus, ele chega sempre com a voz tranquila. Deus, ele sempre chega apaziguando aquilo que está em tempestade em nossas vidas. Não é verdade? E hoje eu vou falar novamente de mais uma mulher na Bíblia que é Maria. Maria, a mãe de Jesus. E está no livro de Lucas, vou ler. No livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra, considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esta foi a palavra. O anjo, ele chega, ele entra aonde estava Maria, e naquele momento que o anjo chega ali, ele disse assim: salve, agraciada. E naquele momento, ela disse assim: por que agraciada? E ele disse assim: o Senhor achou graça na tua vida. E o que eu estava estudando, eu entendi um pouco a respeito dessa palavra, é que quando o anjo ele chegou e conversou com Maria baixinho. É mais um sussurro de Deus. Ele chegou, falou com Maria baixinho. Por quê? Pelos historiadores, eles falam que quando o anjo chegou para conversar com Maria, ela estava no seu momento de trabalho, tecendo. Ela estava ali, mas ela estava concentrada, ligada com Deus, falando com o Senhor em todo o tempo. E Deus ele não ia chegar simplesmente para uma pessoa que não estivesse com sua voz, com seu pensamento, com seu coração voltado ao seu propósito, ao seu querer. Deus ele achou graça no coração, na vida de Maria.
Eu te pergunto nessa noite, Deus, ele tem achado graça no teu coração? Ele tem achado graça na tua vida, né? Foi isso que Deus fez com Maria. Ele quer encontrar em nós um coração puro e aquebrantado. No livro de Marcos, no capítulo 4, nos fala que Jesus ele estava com os seus discípulos em uma grande tempestade, né? E ali aqueles discípulos eles começaram a ficar muito desesperados, aflitos, dizendo: e agora, Jesus, o que vamos fazer? Vamos perecer, vamos morrer no meio dessa tempestade. Jesus ele estava ali na polpa daquele barco. Quando um dos discípulos chega para Jesus e diz: Jesus, e agora? Jesus ele levanta da polpa daquele barco, ele olha para aquela grande tempestade, ele olha para aquele grande vento, e quando ele olha, ele diz assim: acalma-te, aquieta-te. E eu percebo que Jesus ele não já acordou desesperado, né, aflito, dizendo assim, gritando: acalma vento, acalma tempestade. Não. Jesus ele levantou da polpa daquele barco e ele disse assim: aquieta-te, acalma. O sussurro de Deus ele sempre chega para nos quebrar, né, para nos moldar, para nos dizer assim: eu estou no controle, eu estou na direção. Não tenha medo, não se preocupe. É o que Deus ele fala para nós nesse dia. O sussurro dele, ele traz calmaria no meio da tua grande tempestade que você está vivendo, que você está enfrentando. Outra pessoa, hoje eu estou falando de Maria, mas de outros personagens bíblicos também, que teve uma experiência de viver o sussurro de Deus nas suas vidas. E outra pessoa que ele teve um encontro, um verdadeiro sussurro de Deus na sua vida foi Elias. Elias ele estava enfrentando o seu adversário, né? Ele estava no meio de uma grande tribulação. E naquele momento, Elias ele entra na caverna e ele não quer sair dali por nada. Ele prefere morrer, ele quer acabar com sua vida, porque ele já estava esgotado de tanta luta, de tudo aquilo que ele estava enfrentando. E ali ele ouve o sussurro de Deus. E primeiro passa o fogo, depois vem um terremoto, depois vem uma grande destruição, um vento, e ele diz assim, imaginando: Deus, o Senhor está nesse fogo, o Senhor está nesse terremoto, fala para mim, revela para mim. E Deus, quieto, passou toda aquela situação. Muitas das vezes é isso que nós enfrentamos: um grande vento, um grande fogo, um grande terremoto, situação difícil. E você diz: Deus, o Senhor me esqueceu no meio desse fogo. Deus, o Senhor me esqueceu no meio desse terremoto. Deus, o Senhor não está vendo essa ventania que está na minha vida, está na minha casa, no meio da minha parentela. O Senhor não está vendo tudo que eu estou enfrentando. E Deus, ele está lá, ó, só te observando. E diz: eu estou vendo tudo isso. E depois Deus, ele chega com a sua voz delicada e ele fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? O que fazes dentro desta caverna? Eu não te chamei para ficar dentro desta caverna, Elias. Está na hora de você sair daí. E foi naquele momento que Elias, ele saiu daquela caverna e começou uma nova história de Deus sobre a vida de Elias. Então, assim, eu quero te dizer que o sussurro de Deus, ele está em todo o tempo na sua vida. É momento de você se calar para ouvir a voz de Deus. E estudando um pouco sobre esta palavra, me fala um pouco das Marias contemporâneas, as Marias de hoje. Como andam as Marias de hoje? Será que as Marias de hoje elas se encontram como a Maria daquele tempo que ouviu a voz de Jesus? Será como anda, né? As Marias de hoje andam muito ocupada, muito atarefada, com muita correria, faz aquela oração de segundo, já levanta dali, já levanta vazia,
e depois questiona Deus, Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não muda a minha história? Por que o Senhor não muda a minha vida? E aí eu te pergunto, você tem parado para ouvir a voz de Deus ou simplesmente você tem chegado lá, entregado o seu fardo para Deus e quer que Deus resolve, mas você não procura ouvir a voz dele, né? A gente precisa ir lá, realmente falar com o Senhor, entregar nossas preocupações, nossa aflição, tudo aquilo que tem nos deixado, sabe, sem força, sem vigor. Realmente Deus, ele quer isso da gente. Uma total entrega, uma total confiança para que ele resolva os nossos problemas. Mas ele nos diz o seguinte, ele diz assim: espera, ouve o meu sussurro, ouve a minha voz, ouve aquilo que eu tenho para te direcionar, para o que você vai fazer. Sabe, não anda desesperado, aflito com o que você precisa resolver. O teu tempo ele precisa ser tirado para Deus, para você ouvir o sussurro que ele tem para a tua vida, para você entender que a natureza ela fala para você todos os dias, mostrando para você que ele está cuidando, que ele está zelando, que ele está te protegendo em todo amanhecer. Deus, ele renova as tuas forças. E é um sussurro dele dizendo para você: se levanta e vai. Eu te digo nesse dia, não se desespere, sabe? Mulheres de hoje, não se desespere. Homens de hoje, não se desespere diante do que você está vivendo. Aprenda a ouvir o sussurro de Deus. A voz de Deus, ela tem poder para fazer milagre. A voz de Deus, ela tem poder para fazer milagre. No livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 8 em diante, vai nos dizer que Jesus ele chega em uma cidade chamada Cafarnaum. E quando Jesus ele chega nessa cidade de Cafarnaum, ele chega ali e vai até um homem à sua direção e diz assim: Senhor, na minha casa tem um servo, tem um homem que ele é paralítico, está atormentado. Eu já não sei mais o que fazer com aquele homem. Me ajuda. E naquele momento, Jesus diz assim: eu vou até a tua casa. Eu quero ver esse homem, eu quero resolver a situação desse homem. E aquele centurião, ele diz para Jesus assim: Senhor, eu não preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu quero que o Senhor apenas dê uma palavra e eu creio que o meu servo vai ser curado. A voz de Deus, ela tem poder para realizar o milagre. A voz de Deus, ela hoje entra na tua vida. Qual é o que você está precisando que ele faça? A voz dele tem poder de mudar a tua vida, de mudar a tua história, a tua casa. E aquele momento, quando Jesus ele disse assim: eu nunca encontrei em todo lugar que eu tenha dado tanta fé como a fé desse centurião. E aquele centurião, ele voltou para casa debaixo de uma palavra de cura para o seu servo que ali morava com ele. E quando ele chegou ali, aquele servo já tinha recebido o seu milagre, porque a voz do Senhor Jesus tem poder de fazer o milagre que você precisa. A voz dele tem poder para isso. Você é a resposta da oração de alguém. Você é a resposta da oração de alguém. O sussurro de Deus, ele vem muitas das vezes através da tua vida como a resposta na vida de alguém.